Hoje eu quero conversar com você sobre o Fundo Imobiliário KNP11, que divulgou o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2026. Esse é um fundo bastante conhecido entre investidores que gostam de renda passiva e também de proteção contra a inflação. E como sempre, a ideia aqui não é apenas repetir o relatório, mas comentar os pontos mais importantes para quem realmente investe nesse tipo de ativo. O KNP11 é um fundo imobiliário focado em crédito imobiliário. Na prática, isso significa que ele não compra imóveis físicos para alugar. MBs. Disso ele investe em dívidas do mercado imobiliário. São financiamentos ligados a imóveis, empreendimentos e operações imobiliárias. O fundo recebe os juros dessas dívidas e distribui a maior parte desse dinheiro para os cotistas na forma de dividendos mensais. No final de fevereiro, o fundo tinha um patrimônio líquido de aproximadamente 7 bilhões e meio de reais. É um tamanho bastante relevante dentro do mercado de fundos imobiliários. Além disso, o fundo conta com mais de 70 mil investidores. Ou seja, é um fundo grande, bastante acompanhado pelo mercado e com boa liquidez na bolsa. Falando em liquidez, a negociação média diária foi de cerca de 8 milhões de reais por dia. Isso significa que é relativamente fácil comprar ou vender cotas sem ficar preso no investimento. Para quem investe em fundos imobiliários, liquidez é um ponto importante, porque evita aquela situação desagradável de querer vender e simplesmente não ter comprador. No fechamento de fevereiro, a cota de mercado estava em torno de R$ 92, enquanto o valor patrimonial estava próximo de R$ 94. Isso quer dizer que o fundo estava sendo negociado com um pequeno desconto em relação ao valor dos ativos da carteira. Nada gigantesco, mas também não estava com ágio. Agora vamos falar do que realmente interessa para a maioria dos investidores, os dividendos. O fundo anunciou um pagamento de 65 centavos por cota referente ao resultado de fevereiro, com pagamento realizado em março. Esse valor representa a rentabilidade mensal próxima de 0,63%, considerando o preço médio de emissão das cotas do fundo. Se a gente olhar os últimos meses, dá para perceber que houve uma pequena queda no valor distribuído. Em alguns momentos do ano passado, o fundo chegou a pagar 70 centavos, ou até um pouco mais por cota. Agora caiu para 65 centavos. E isso não aconteceu por acaso. A própria gestão explicou no relatório que o resultado foi impactado pela inflação mais baixa nos últimos meses. Como a maior parte da carteira do KNP11 é corrigida pela inflação. Quando o índice de preços fica baixo, o rendimento também acaba diminuindo temporariamente. Basicamente é o seguinte: se a inflação desacelera, o rendimento também desacelera. Não tem mágica. No entanto, a expectativa do mercado é que a inflação volte a ficar um pouco mais forte ao longo dos próximos meses. O relatório menciona que as projeções dos economistas indicam uma inflação próxima de 4% ao ano para 2026. Isso tende a ajudar os rendimentos futuros do fundo. Um ponto importante é que o fundo possui uma pequena reserva de lucros não distribuídos. No momento, essa reserva está em cerca de 62 centavos por cota. Essa reserva funciona como uma espécie de amortecedor. Se em algum mês o resultado vier um pouco mais fraco, o fundo pode usar parte dessa reserva para estabilizar a distribuição. Agora vamos olhar a carteira do fundo. O KNP11 está praticamente todo investido em operações de crédito imobiliário. Mais de 90% da carteira está ligada a ativos que acompanham a inflação. Apenas uma pequena parcela acompanha a taxa básica de juros. Isso significa que o fundo é bastante sensível à inflação. Quando a inflação sobe, os rendimentos tendem a subir também. Quando a inflação cai, os rendimentos podem diminuir um pouco. A taxa média da carteira está próxima de inflação, mais 9,9% ao ano. Essa é uma taxa bastante interessante para esse tipo de investimento, principalmente considerando que muitos ativos possuem garantias imobiliárias e estruturas de proteção contra a inadimplência. Outro dado relevante é o prazo médio da carteira, que está próximo de 4 anos. Isso significa que os recebimentos dessas operações estão relativamente bem distribuídos ao longo do tempo. Não é uma carteira extremamente longa, o que ajuda a reduzir alguns riscos de mercado. Quando analisamos os setores da carteira,
vemos uma diversificação razoável. O fundo possui exposição a shoppings, edifícios corporativos, galpões logísticos e operações residenciais. Nenhum setor domina completamente a carteira. A maior parte da exposição está em shoppings e edifícios corporativos, seguida por galpões logísticos. Também existe uma parcela relevante em operações residenciais pulverizadas, que são basicamente carteiras de empréstimos garantidos por imóveis residenciais. Essas operações pulverizadas costumam ter um risco diluído porque envolvem muitos devedores diferentes. Em vez de depender de um único empreendimento, o risco fica distribuído entre vários contratos. Outro ponto interessante é a quantidade de operações na carteira. O fundo possui mais de 100 operações diferentes. Isso ajuda bastante na diversificação. Se algum ativo tiver problema, o impacto tende a ser pequeno dentro do conjunto total. Entre os devedores da carteira, existem diversas empresas conhecidas do setor imobiliário e também fundos imobiliários que utilizaram essas operações para financiar aquisições ou projetos. A gestão também comentou sobre uma nova operação adicionada no mês, relacionada a uma carteira de empréstimos com garantia imobiliária originada por uma plataforma de crédito. Essas carteiras costumam ter muitos contratos pequenos e garantia em imóveis, o que ajuda a reduzir o risco de crédito. Além disso, muitas dessas operações possuem estruturas de proteção. Em vários casos, existe uma camada de investidores que absorve as primeiras perdas caso haja inadimplência. Ou seja, o fundo fica posicionado em uma camada mais protegida da estrutura. Outro ponto que chama atenção no relatório é a qualidade das garantias. Grande parte das operações possui imóveis como garantia, além de recebíveis de aluguel ou vendas de unidades imobiliárias. Também existem mecanismos como fundos de reserva, que funcionam como uma espécie de colchão financeiro, para cobrir eventuais atrasos nos pagamentos. Falando agora sobre alavancagem, o fundo utiliza um pequeno nível de financiamento para aumentar a exposição aos ativos. Atualmente, essa exposição está em torno de 10% do patrimônio líquido. No mundo dos fundos imobiliários de crédito, isso é considerado um nível relativamente conservador. Existem fundos que utilizam 20% ou até 30% de alavancagem. Ou seja, nesse ponto, o fundo parece manter uma postura relativamente prudente. Quando olhamos a carteira como um todo, a impressão é de uma estratégia bastante focada em estabilidade e diversificação. Não parece ser um fundo tentando buscar operações extremamente arriscadas para aumentar rendimento. Na verdade, o KNP11 sempre teve uma proposta de ser um fundo mais estável dentro do universo de crédito imobiliário. Claro que isso não significa ausência de risco. Como qualquer investimento em crédito, existe sempre o risco de inadimplência ou dificuldades financeiras por parte dos devedores. Mas a estrutura da carteira, a quantidade de operações e as garantias imobiliárias ajudam a reduzir bastante esse risco. Em resumo, o relatório de fevereiro mostra um fundo que continua operando dentro da sua estratégia tradicional. Os dividendos sofreram uma pequena queda por causa da inflação mais baixa, mas a estrutura da carteira permanece sólida e bem diversificada. Se a inflação voltar a subir um pouco nos próximos meses, existe uma boa chance de os rendimentos também melhorarem gradualmente. Para quem busca renda passiva com proteção contra a inflação, o KNP11 continua sendo um dos fundos mais relevantes do mercado. E claro, sempre vale lembrar que nenhum investimento é perfeito. Até porque, se existisse investimento perfeito, todo mundo estaria milionário. E provavelmente eu estaria gravando esse vídeo de dentro de uma ilha no Caribe. Mas dentro do universo dos fundos imobiliários de crédito, o KNP11 segue sendo um dos nomes mais tradicionais e acompanhados pelos investidores. Agora quero saber a opinião de vocês. Vocês investem no KNP11 ou preferem outros fundos de crédito imobiliário? Conta aqui nos comentários, porque muitas vezes a melhor análise também vem da troca de experiências entre investidores.